Será que você tem uma gestão dos equipamentos de proteção individual correto? Será que você está gerenciando corretamente? Ou você ainda tem alguma dúvida sobre o gerenciamento dos equipamentos de proteção individual na sua empresa? Então acompanhe comigo nesse vídeo que eu quero trazer algumas ideias e algumas dicas que você pode estar utilizando no seu gerenciamento dos seus equipamentos de proteção individual. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações, assim que eu publicar um vídeo você vai ser notificado assim que eu publicar, tá bom? E bora pro vídeo? Então assim, pessoal, para eu ter uma boa gestão referente aos equipamentos de proteção individual, a primeira coisa é que você tem que ter um bom gerenciamento dos riscos. Saber exatamente quais são os riscos em que aqueles colaboradores, aqueles trabalhadores estão expostos, tentar utilizar equipamentos de proteção coletiva, para depois você colocar o equipamento de proteção individual. A partir do momento que você já fez tudo isso e você já está no seu gerenciamento dos equipamentos de proteção individual, o que você tem que cuidar muito? No momento da compra, quando você faz a compra do equipamento de proteção individual, na nota fiscal você tem que solicitar para ser informado os CAs que você está fazendo a aquisição. Por quê? Porque o certificado de aprovação, o CA, ele pode ter validade de até 5 anos, mas essa validade é somente para a comercialização do EPI. Então, para eu fazer a compra de um equipamento de proteção individual, o CA ele tem que estar dentro da validade. Então, quando você vai fazer a compra, você vai pesquisar aquele CA para ver se ele está dentro da validade e você vai solicitar para o departamento de compras lá da empresa, solicitar na nota fiscal, mencionar todos esses CAs que você está fazendo a aquisição desses equipamentos de proteção. A partir do momento que você fez a aquisição dos equipamentos, você vai fazer um quadro com as funções e os EPIs que utilizam. Por exemplo, é um soldador, então eu sei que o soldador tem que utilizar esses equipamentos, porque é esses equipamentos que eu identifiquei lá no meu levantamento de risco. Então você faz um quadro, função, vezes os equipamentos que utiliza. Uma dica que eu sempre menciono para todos aí é que não saiam comprando um monte de equipamento de proteção. Se você ainda não tem aquele EPI na sua empresa, solicita lá para o departamento de compras, solicitar para a empresa, ou muitas vezes você já tem uma intimidade lá com o vendedor ou com uma empresa que forneça equipamentos de proteção individual, solicita algumas amostras. Você vai lá, coloca nos funcionários para fazer os testes, verificar a durabilidade, se aquele equipamento atende às suas necessidades, se ele é eficaz àquele risco, porque muitas vezes, dependendo do equipamento que você coloca, ele pode se tornar ainda mais perigoso no momento da sua utilização perante aquele risco. Então, é uns cuidados que você tem que ter. Porque dependendo, vamos imaginar lá, você vai lá e coloca uma luva para trabalhar num torno. Para trabalhar num torno, eu não devo utilizar uma luva, eu devo utilizar um creme de proteção contra óleo, graxa, o risco que está exposto ali, mas eu não vou colocar uma luva para trabalhar. Imagine você colocar uma luva de algodão pigmentada ali, escapa um fiozinho ali, acaba enrolando no torno ali, o funcionário acaba se enroscando, perdendo uma mão, um braço, podendo tornar um acidente muito grave. Então você vai ter que avaliar tudo isso. Mas com o objetivo do nosso vídeo aqui é o gerenciamento dos equipamentos. Você já identificou todas essas situações e você já está com os equipamentos. O correto é o quê? Você pegar todos esses CAs, montar uma pastinha, imprimir todas essas fichas dos cadastros desse CA, desse certificado de aprovação. Você tem uma pastinha ali com todos os CAs, para que ele é aprovado, as limitações, quem que é o fabricante, as proteções que esse equipamento realmente ele traz. A partir desse momento, o que você vai ter também? Você vai ter que ter os treinamentos desse pessoal que está utilizando o equipamento. Qual que é a periodicidade desse treinamento? A periodicidade do treinamento ela é determinada pelo empregador. Porque na NR1 ela não fala assim, você tem que treinar a cada 1 ano, a cada 2 anos, a cada 3 anos. Você tem que realizar continuamente os treinamentos. Eu sempre oriento, é interessante que você sempre tenha mencionando nos seus diálogos de segurança, ou pelo menos uma vez ao ano ir lá, realizar um treinamento completo com o funcionário, verificar a eficácia daquele equipamento. Uma coisa que na gestão do equipamento de proteção individual você também tem que ter um certo cuidado, é que muitas vezes você acaba adquirindo um equipamento pelo custo, e esse custo às vezes acaba saindo caro. Por quê? Porque muitas vezes você coloca um equipamento lá e todo dia você tem que estar substituindo aquele equipamento, ou muitas vezes usa mais de um equipamento no dia, tem que fornecer 2, 3, 4 modelos daquele equipamento para aquele funcionário. Por quê? Porque a durabilidade daquele equipamento
ela não aguenta muito tempo, então muitas vezes você vai ter que procurar um outro equipamento que seja mais resistente. Muitas vezes você vai pagar um pouquinho mais caro, mas a durabilidade daquele equipamento ela é muito maior. E isso você tem que levar em consideração quando você faz a aquisição do equipamento. Por isso que você vai pedir alguns modelos, vai fazer os testes, aprovou, beleza, esse equipamento tá legal, tem uma durabilidade legal, tá neutralizando o risco, tá evitando de causar algum dano para o meu funcionário, porque o EPI não vai evitar de acontecer um acidente, o acidente vai acontecer. Só que a lesão, a gravidade da lesão, ela vai ser reduzida através da utilização daquele equipamento. Uma coisa que é muito raro você ver numa ficha de entrega de EPI, a data de validade do equipamento. Existe uma diferença entre a validade do CA e a validade do EPI. Quem determina a validade do EPI é o fabricante, então dependendo do fabricante ele vai falar assim, esse equipamento aqui tem duração de 3 anos após a sua fabricação. E o certificado de aprovação tem validade de 5 anos, então o CA vai estar válido, mas o EPI vai estar vencido. E a gente tem que cuidar disso, então a gente precisa mencionar na ficha de entrega de EPI a validade daquele equipamento. Será que tem uma validade? Tem equipamentos que não têm validade, é por prazo indeterminado. Só que a NR6 ela já determina que o quê? Que a partir do momento que estiver danificado ou extraviado, o empregador deve substituir imediatamente aquele equipamento de proteção individual, certo? Então você tem que ter um estoque reserva ali, caso alguém precise de algum equipamento, para você conseguir fazer substituição imediatamente. Então você tem a ficha de entrega de equipamento, você tem lá referente à compra daquele equipamento, você vai realizar os treinamentos e tudo isso você tem que fazer planilhado. Eu tenho o Rony usa esse equipamento, ele está nessa função, são esses equipamentos que ele utiliza, ele realizou o treinamento em tal dia, aqui está a ficha de entrega de EPI, a ficha de entrega de EPI dele tem o tipo de equipamento, tem a quantidade que foi entregue, tem a numeração do CA, tem a validade desse equipamento e quando ele deve ser substituído. Certo? Assim você vai fazendo uma gestão. Tem muitas empresas que já utilizam um sistema informatizado para fazer todo esse gerenciamento desses equipamentos, né? Que automaticamente o sistema já avisa, tem que substituir o equipamento do Rony semana que vem, tal dia tem que substituir o equipamento. Então ele já te traz essas informações automatizadas, você não precisa ficar o tempo todo controlando em planilha. Tem alguns casos que você ainda não tem um sistema informatizado, aí você tem que ir na planilha, você vai lá, faz um código, uma formatação dentro do teu Excel lá que ele te comunica, em tantos dias eu tenho que substituir esse EPI. E assim você vai fazendo o gerenciamento, o controle daqueles equipamentos dentro da empresa. Assim como você vai determinar os custos, quanto que você pode gastar mensalmente de EPI. Tem empresas que gastam R$100 e tem empresas que gastam milhões por mês aí, referente a equipamentos de proteção individual. É o que eu sempre falo, tem equipamentos que custam lá 50 centavos, tem equipamento que custa R$1.000, R$2.000, R$3.000, certo? Então você precisa fazer todo o gerenciamento da utilização desses equipamentos, quando que é utilizado, como deve ser utilizado, quando que você deve substituir, como é que é feito o descarte desse equipamento. Na sua empresa você solicita que o funcionário devolva o equipamento danificado ou que já passou da validade para você fornecer um outro equipamento, assim para você estar avaliando também o desempenho daquele equipamento, para ver o desgaste que está causando aquele equipamento, para você conseguir fazer um controle. A gente tem que pensar que segurança do trabalho ele tem que agir junto com a produção e redução de custos dentro da empresa. Claro que eu não vou reduzir custo deixando o funcionário utilizar um equipamento lá que não está em estado perfeito de conservação de utilização. Eu tenho que pensar nisso, por isso que eu tenho que verificar as durabilidades desse equipamento, se ele atende às minhas necessidades, se ele está com uma duração bacana, para você fazer todo esse controle, essa gestão e estar monitorando todos os custos, quanto que você está gastando com o equipamento. Porque o que acontece? Quando uma empresa não tem muito controle perante aos custos dos equipamentos, as formas de utilização, são gastos que a empresa acaba tendo que você, profissional da segurança do trabalho ou do RH que monitora tudo isso, o pessoal do almoxarifado, você conseguiria estar reduzindo custos para a empresa. E a partir do momento que nós apresentamos redução de custos, falamos em valor para a empresa vai parar e vai pensar, opa, eu acho que ele tem razão, acho que a gente está desperdiçando dinheiro aqui com equipamento de proteção individual porque a gente não está fazendo uma gestão correta na sua utilização, na entrega, no monitoramento, se tem durabilidade, se não tem, tá bom? Essas eram algumas dicas que eu queria passar para você aqui referente ao gerenciamento dos equipamentos de proteção individual. Então lembra, na nota fiscal você solicita o CA, na ficha de entrega de EPI você vai anotar lá a validade daquele equipamento e quando que você deve substituir ele. Assim você também consegue ver quais são os funcionários que mais estão utilizando EPI, por que um funcionário
demora mais para pegar o equipamento e o outro funcionário ali toda semana está ali pegando equipamento. Por que que não está durando com esse e com esse está durando? Será que é a maneira de utilização, a guarda, a conservação daquele equipamento? Tudo isso a gente precisa levar em consideração para fazer uma boa gestão dos equipamentos de proteção individual, tá bom? Se ficou alguma dúvida, me mande aqui nos comentários. Gostou desse vídeo? Deixa esse like aí para me ajudar, certo? E até o próximo vídeo.